Então, eu me chamo Germano, eu sou mestrando do Prof. Filo, do Instituto Federal Sertão Pernambucano, o IF do Campus Petrolina, Zona Rural. Tenho como orientador o professor Dr. João Batista Faria Júnior, que é professor do Instituto Federal do Piauí, e como co-orientador o professor Dr. Eduardo Barbosa Vergolino, que é professor do IF do Campus Floresta. A temática do meu projeto é as éticas da responsabilidade, da alteridade e uma implementação didático-filosófica em turmas do ensino médio. Nossa problemática parte inicialmente de uma pergunta, né, que tenta, tenta de alguma forma responder ou talvez oferecer subsídios que possam favorecer essa resposta de como a filosofia pode contribuir para a formação de um sujeito ético e responsável com o outro e com o meio em que vive. As atividades propostas assumem a finalidade de investigar em vivência de sala de aula a aplicação da ética da alteridade e da responsabilidade, tanto do cuidado e relacionamento com o outro em sala e fora dessa, como com o cuidado com o ambiente educativo, em especial no que diz respeito a atitudes sustentáveis. Isso também em contraste com a relação à ausência ou não do engajamento, do pertencimento e da responsabilização do aluno no que se refere ao engajamento aos outros e também ao meio. E aqui eu gostaria de fazer uma rápida explicação sobre isso. O que tem me inquietado em sala de aula, eu sou professor da rede pública do estado de Pernambuco, e o que tem me inquietado tem sido a questão do próprio relacionamento em sala de aula entre os alunos, como é que se dá esse processo, e aí tem uma coisa muito interessante, que se dá na questão dos grupos, na divisões das atividades, quais são os critérios que eles usam para poder colaborar, se engajar, se envolver com os outros e, assim, realizar as atividades. E aí nós temos algo interessante na sala de aula, que é os famosos grupinhos, essas divisões de acordo com as afinidades, com os gostos, mas de alguma forma isso acaba sendo seletivo e também excludente, né? Professor E, Germano, sim? desculpa te interromper, é porque você está espelhando a tela do seu computador. O seu PowerPoint não está sendo espelhado para a gente. Oh, desculpa. Não, imagina, é só para Uhum. Informar. informar Deixa eu, mesmo. Desculpa. deixa eu tentar ver aqui, então, novamente. E agora? Agora sim, Certo. agora sim. Perfeito. Então, ao perceber essa realidade, isso é algo que tem me inquietado. Também uma outra situação, no que se refere ao próprio cuidado com a sala de aula, né, como um ambiente deles. E isso me faz cogitar uma hipótese de que talvez exista uma ausência nesse momento de pertença, de pertencer àquele espaço, de cuidar, né, de zelar pelo espaço da sala de aula. Isso no que se refere ao zelo, por exemplo, da própria banca de estudos, das paredes, do chão, da seleção do lixo, do jardim da escola.
Então, essas e outras realidades têm inquietado a minha pessoa e me impulsionado a pesquisar essas duas perspectivas, da ética da alteridade e da responsabilidade. Então, nosso objetivo geral é investigar o princípio responsabilidade em Hans Jonas e a ética da alteridade em Emmanuel Levinas, aplicados nas práticas de relacionamentos, tratamentos e engajamento dos alunos através de uma experiência didática como incentivo à formação de um comportamento ético e sustentável na escola e para além dela. Objetivos específicos: primeiro, examinar eixos, conteúdos e habilidades propostos e relacionados como metas entre a ética da responsabilidade e a alteridade para o componente curricular de filosofia. Segundo, relacionar conteúdos e competências propostas com temáticas de emergência social. Depois, desenvolver com os alunos atividades de conscientização e de intervenção por meios tecnológicos para a ética na diversidade social e ambiental. E, por fim, produzir um curta documentário com os alunos através de recursos midiáticos dos próprios discentes, que apresente os resultados de aprendizagem sobre as temáticas estudadas. E aqui eu trouxe a nossa justificativa, né? Por que que isso tem me inquietado? Porque o interesse de pesquisar isso. Eu já havia falado inicialmente de maneira introdutória na problemática, mas especificamente por que me fundamentar, por exemplo, em dois autores que apesar de terem alguns aspectos em comum, mas são autores de localidades distantes, de filosofias específicas. A ideia é desafiadora porque nenhum faz leitura do outro. Em nenhum momento, pelo menos até agora, eu não tenho encontrado em minhas leituras alguma menção, por exemplo, de Levinas a Hans Jonas ou de Hans Jonas a Levinas. Mas tem algo que, aliás, algo não, várias coisas que eles entram em união, eles comungam. Primeiro, a curiosidade no fato de que os dois vivenciaram aí momentos de guerras entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. De alguma forma, direta ou indiretamente, eles vão até comentar em suas obras, fazer críticas, inclusive, a esses momentos. O Levinas, por exemplo, o que talvez que tenha provocado muito essa preocupação em desenvolver uma filosofia preocupada com o outro, tenha sido justamente essa eclosão que ele já percebia em um mundo em consequência de guerras, essa ausência desse olhar para o outro, essa ausência de pertencimento ao outro, de responsabilização pelo outro. Outra coisa que eu destaco é a própria questão da responsabilidade. É uma questão que, apesar de que um não menciona o outro, mas é interessante perceber que nos argumentos do próprio Levinas e do próprio Hans Jonas, ao falar sobre a questão da responsabilidade, eles parecem estar ali em acordo. Em Levinas, nós encontramos uma responsabilidade que se refere ao outro, então é uma responsabilidade que assume três significados, como eu trouxe aqui um comentador dele, que é Hutchins, no livro Compreender Levinas,
onde ele destaca, né, ele faz uma interpretação da significação da responsabilidade levinais, e aí ele destaca 3 aspectos. Primeiro, uma responsabilidade que é uma reação ao outro, né, no ato de agir ou não. Segundo, se trata de uma responsabilidade que parte de nós mesmos e surge como uma exigência de agir ou não, se comprometer ou não, fazer ou não fazer, ou não, agir ou não com a caridade, com o amor ao outro, com a ajuda, com a percepção ao outro. E o terceiro ponto é a responsabilidade como ação para o outro. E já o Hans Jonas, a perspectiva de responsabilidade dele é mais em vista do próprio cuidado. Esse cuidado que não só se responsabiliza e se preocupa com o outro, com o ser humano, mas com a vida como um todo. Então, de alguma forma, os dois se relacionam. E aí é interessante que o Hans Jonas, e isso foi até uma das coisas que me foi questionada uma vez quando eu apresentei esse projeto, né? Como é que você vai relacionar, por exemplo, quando o Hans Jonas, ele deixa claro em alguns capítulos da sua obra que anteriormente a ele não houve nenhuma construção de ética que fosse preocupada com isso. E aí, a minha tentativa de responder é a seguinte: a minha resposta é porque, de fato, são filosofias únicas, de fato, são filosofias específicas e cada uma tem um destaque, mas não deixam de se relacionar. A diferença é que Levinas lança uma proposta de uma filosofia que parte inicialmente da ética, e aí ele vai fazer até uma crítica a essa tradicionalidade da filosofia de sempre partir dessa preocupação ontológica, dessa tentativa da inteligibilidade, de sempre a gente partir de um pressuposto conceitual, de sempre querer justificar tudo, responder tudo, e isso acabar se sustentando tanto nessa visão subjetiva ou até objetiva e esquecer das variantes, esquecer do que é exterior, do que é externo. E aí ele destaca, o Levinas, por isso que ele fala do outro com o O maiúsculo, porque ele está se referindo não a um outro qualquer, mas o outro ser humano, o outro a quem eu vejo, e até mesmo aquele a quem eu não vejo, ou eu nego meu olhar. E aí, a filosofia dele é uma proposta de reconstrução de uma nova filosofia que se comece com a ética, porque anteriormente, anterior ao pensar, anterior à própria filosofia, está posta as relações, está posta a própria convivência, está posta a resposta aos seres humanos quando eles interagem, quando têm as suas ações. Já a filosofia de Hans Jonas é uma responsabilidade no que se refere ao total. Então, ela é específica também, mas ela vai se restringir mais a esse cuidado, a essa preocupação com o futuro, tendo em vista a crítica que ele faz, é claro, a questão da técnica, como isso tem afetado a nossa forma de agir, a nossa forma de se relacionar. E aí eu trago aí algumas citações, entre elas também uso como justificativa essa temática que é abordada, por exemplo, em alguns trabalhos, né, pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF. Já existem muitos artigos que refletem sobre essa questão da alteridade, da responsabilidade, como uma temática necessária de estudo. Eu não vou ler aqui as 3, porque tem outras coisas também que eu quero abordar,
e senão levaria muito tempo. Mas é justamente essa ideia, tentando relacionar essa perspectiva de responsabilidade e alteridade. Devo frisar aqui também outra coisa, que em Levinais nós encontramos, por exemplo, na sua obra Entre Nós, Ensaio sobre a Alteridade, que é um compilado de vários artigos do autor. Ele fala muito dessa questão do outro como um sujeito que me incumbe a responsabilidade. É um sujeito que me impõe a partir do olhar. E aí ele vai fazer toda uma construção a partir de seus artigos, como é que isso se dá. Iniciando essa obra, por exemplo, ele vai fazer uma reflexão a partir da fenomenologia, ele vai fazer uma análise é, da, dessa perspectiva do outro no que se refere a uma devoção, né? E aí ele vai trazer também, abordar a questão do terceiro homem, que seria, no caso, uma terceira pessoa a quem eu também sou responsável, quer dizer, não é só a uma pessoa que eu devo me dirigir por uma questão de afinidade, mas também aquele a quem eu não vejo, aquele que está, aquele que chega depois. E tem uma questão que é muito interessante, que é a sua crítica a proposta de Kant, né? E aí ele vai trazer o conceito de heteronomia, que nada mais é do que essa ideia do que o outro que me incumbe, que me impõe uma prática, uma ação. Eu passei aqui, mas eu uso também como fundamentação teórica, e trouxe aqui até essa citação do currículo de Pernambuco, que é importante colocar ali como uma base que é proposta curricular direcionada para essa formação de um sujeito de ética, um sujeito capaz de um desenvolvimento socioambiental, um consumo responsável. Também sobre Kant, eu gostaria de mencionar outra coisa, que é do Hans Jonas. Ele faz uma construção, aliás, uma reconstrução do imperativo categórico. E aí ele constrói de uma forma bem criativa e interessante, que é o seguinte: haja de modo que os efeitos da sua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida sobre a Terra. A ideia de que a responsabilidade, ela ela é uma responsabilidade que é com o meio, que é com a vida como um todo, que é com a Terra a que eu estou, a que eu pertenço, preocupada com uma vida futura. Bom, e aí eu trouxe aqui em cima uma citação do Deleuze, que é sustentação, por exemplo, a nossa metodologia ao nosso produto, trazendo uma dele, que é a imagem, movimentos, falando sobre o cinema. Então, a nossa metodologia é uma pesquisa qualitativa, que se dá da seguinte forma: serão selecionados entre 5 a 10 alunos das turmas do primeiro e terceiro ano do ensino médio, turmas que eu ensino filosofia, e a ideia é que sejam os próprios alunos, com o uso das próprias ferramentas, por isso que eu falei isso nos objetivos, seja o celular, seja o computador deles mesmos, eles poderem criar, e é claro que eu vou estar mediando, auxiliando, poderem criar um vídeo documentário, onde eles vão expor suas experiências e compreensões do que foi discutido, desenvolvido durante a disciplina. E aí eu trouxe até uma citação aqui para fundamentar essa ideia da pesquisa qualitativa, que ela focaliza os temas que emergem na discussão e a maneira de pensar dos adolescentes. Essa descrição é qualitativa porque é expressa em termos não numéricos, usando linguagem e imagens. Então, a ideia é isso. Para não ser todos da turma, como são 30, 40 alunos, então a ideia é que seja feito com 5 a 10 alunos dessas turmas. E o nosso produto será esse próprio curta documentário,
que será entregue, ficará à disposição da escola através de uma ferramenta, por pendrive, DVD, ou até mesmo através da criação de um canal na rede social da escola, em que vai servir de inspiração e de incentivo para tanto para os professores pensarem, repensarem nas formas criativas com o uso dessas tecnologias ou outras, né, como recurso de criação de vídeos, como também incentivo para a própria formação da consciência e do comportamento dos alunos. E aqui estão as nossas referências, né? Eu trouxe o diário, o dicionário de filosofia de Abagnano, onde ele vai trazer um pouco a definição do que é alteridade, o artigo de Marília de Freitas, Fundamentos para uma Filosofia da Alteridade, o artigo que foi publicado na Ampof, de Babotin Galo, pensando que ele faz uma relação entre a ideia de responsabilidade em Levinas e Jonas, o livro de métodos de pesquisa, de Cosby, esse artigo de Farina, onde ela fala sobre um pouco da ideia de Deleuze sobre a questão do cinema. Germano, desculpe, Germano, é que o seu tempo está estourado, tá? E, bom, obrigado. É isso, minha gente. Eu agradeço a atenção de vocês, eu já estava justamente finalizando. E estou à disposição para as considerações, para as perguntas e também para as críticas. Muito obrigado, Germano. Acho que a gente pode voltar à tela inicial. Muito obrigado pela apresentação. Professora Ana Carolina, algum comentário, alguma questão? Germano, boa tarde. Eu queria te parabenizar pelo trabalho. É realmente um trabalho de fôlego, né? Eu fiquei muito curiosa com o teu produto, mas fico me perguntando, e aqui é uma provocação para a gente pensar, né, já que se trata aí de dois referenciais éticos da maior importância, né, na contemporaneidade, o Jonas e o Levinas, fico me perguntando se, assim, do ponto de vista pedagógico mesmo, né, e do ponto de vista formativo desses estudantes, se quando a gente pensa na abordagem dessas questões, será que não seria interessante a gente propor oficinas, vivências, né, para que esses valores eles possam ser experienciados, problematizados, né, a ética da alteridade, da responsabilidade, etc., porque às vezes eu fico me perguntando se esses temas eles já não são assim suficientemente trabalhados do ponto de vista teórico e talvez esse seja o problema, né? Assim, talvez isso nos impeça assim de concretizá-los na prática, porque essa problematização, essa experiência, essa vivência, ela acaba não acontecendo, ou seja, o momento em que esse sujeito ele é confrontado, né, a lançar mão desse arcabouço teórico, enfim, enxergar esse outro de outro modo, né, a partir desses referenciais. Mas é uma provocação, porque eu acho que isso tudo podia ser também registrado e podia gerar o documentário que você deseja depois, mas assim, em nada invalida o caminho que você está percorrendo, absolutamente, só para que a gente pense junto como alguém que também está interessada, assim, tem um interesse particular na discussão sobre essas questões de formação de valores, né, enfim. Mas parabéns pelo trabalho, eu, assim, faço votos de que você volte para apresentar os resultados da sua pesquisa. Obrigada, querida. Ótimo. Germano, assim, o comentário e questão que eu queria fazer para você é muito próximo ao que a professora Ana Carolina trouxe. Não sei se incomodaria se eu, sei lá, incorporasse aí o meu comentário, uma questão para você junto a dela. Pode ser? Fique à vontade. Eu acho que é no mesmo caminho, né? Assim como a professora Ana Carolina, né, eu acho que essa constelação de conceitos, né, que são oriundos de uma ética da responsabilidade, de uma ética da alteridade, são conceitos muito caros, muito urgentes para a nossa convivência.
né? Eu acho que é notório para todos nós que a gente vive aí esse excesso de uma cultura de um egoísmo exacerbado. Então, a atualização da pergunta, o que que eu significo para você, quem sou eu para você, quem sou eu para mim mesmo, são questões que precisam ser atualizadas e me parece que elas estão muito presentes no nosso cotidiano escolar, né? Então, assim, a minha curiosidade, porque eu percebi, assim, o seu empenho, a sua preocupação muito grande em ajustar os conceitos, em colocar as dificuldades de aproximar o Levinas do Hans Jonas, ok, tudo é muito pertinente, tudo isso é muito filosófico, né? E é muito pertinente. Agora, assim, e aí eu pego a carona, o que eu quero te provocar é a pensar. Como é que você vai realmente discutir e fazer valer a valência desse peso conceitual, dessa densidade conceitual, lá para o cotidiano da tua sala de aula? Como é que isso pode mobilizar ou alterar, ou mesmo implementar, como você disse, didaticamente, o ensino de filosofia? E aí me ocorreu assim, algumas curiosidades para te perguntar. Você chegou a elaborar, sei lá, uma espécie de sequência didática desse mapa conceitual? Como abordá-los, né? Porque tratar desses conceitos significa, no nosso compromisso como professor de filosofia, não banalizá-los. E você, com certeza, jamais faria isso, porque você já demonstrou que você compreende esses conceitos. Mas como conduzi-los, né, de modo que eles possam realmente ser pensados, diretamente vinculados a essas vivências? Me ocorreu também, não seria interessante pensarmos oficinas, rodas de conversas, em que esses conceitos possam ser mobilizados, enfim, alguma coisa nessa direção. Acho que é um pouco próximo ao que a professora Ana Carolina trouxe. Ok? Muito bem. Então, essa pesquisa, ela está ainda em desenvolvimento, ainda estou me sentando bastante com o meu orientador para discutir sobre essas coisas. Já passou, inclusive, por algumas alterações. Inicialmente, a ideia era criar com os alunos um e-book, um produto de um e-book com sugestões de atividades que eu criaria junto com eles e que a gente faria também, usaria de uma metodologia de um questionário. Só que aí isso foi pensado junto ao orientador, discutido, se isso não seria muito engessado, se não seria algo muito sem ter muito a participação, uma participação mais ativa e algo assim mais vivencial. Então, a gente pensou, talvez, na possibilidade de criar mesas redondas. Isso foi algo até pensado. Só que aí o meu orientador, ele veio com uma questão, mas aí talvez, Germano, isso demande muito tempo, vai lhe dar muito trabalho, porque também o comitê de pesquisa, e talvez isso. Inclusive, professores, uma outra coisa que muitos professores já tinham me dito era sobre esse desafio de abordar dois autores. Eu me lembro que na minha arguição do projeto, uma coisa que um professor me questionou foi como é que você vai conseguir, em 2 anos, você conseguir falar dos dois filósofos. Então, pense na possibilidade, Germano, de você ter que abandonar um. E aí, o meu orientador também já tem me sugerido isso. Só que é algo que me inquieta muito e que eu tenho, apesar da dificuldade de entendimento, porque o Levinas ele traz muito conceito e e boa parte ele não explica, ele só fala, e a minha dificuldade em entender, já o Hans Jonas é uma linguagem um pouco mais fácil comparada ao Levinas, mas é uma coisa que eu tenho me apaixonado, essa questão da alteridade que tem me atraído, e que eu vejo muito isso presente na sala de aula. Por exemplo, falando do tratamento, existe um destratamento, na verdade, quando, por exemplo, há algum atrito entre os alunos, quando alguém se insatisfaz com o outro, não quer fazer uma atividade com fulano
por tais motivos. Existem esses problemas. E isso tem a ver com a forma como eu vejo o outro. Por exemplo, eu não quero me sentar com fulano porque fulano não comunga da mesma ideia que a minha, não comunga da mesma religião que a minha, fulano não, fulano tem uma orientação sexual que eu não gosto, que é diferente da minha. Isso acontece, a gente vivencia. E aí, eu tenho pensado em fazer essas atividades. Na verdade, eu já estou fazendo. Quando a gente começou o bimestre, eu tenho apresentado para os alunos o meu planejamento e a gente está discutindo sobre. No primeiro ano, a gente está discutindo sobre a filosofia moderna e no terceiro ano, sobre a filosofia contemporânea. E aí eu vou aprofundar um pouco sobre Levinas e Hans Jonas, mas eu já estou puxando gancho quando eu falo, por exemplo, da responsabilidade que é levantada por alguns filósofos na filosofia contemporânea. Aí eu falo um pouquinho, já antecipando, dando spoiler do Hans Jonas, mas acho que a resposta é a seguinte: como é que eu vou, então, é, trabalhar com os alunos? Eu penso realmente em fazer esses momentos, né, de oficinas, de mesa redonda. Eu penso, inclusive, que eles possam, de forma concreta, pôr em prática o que eles aprenderam em sala de aula, no que se refere à intervenção mesmo na sala de aula. Vamos pensar, por exemplo, o que a gente pode fazer no nosso jardim da escola, em nossa sala de aula, o que a gente pode recriar em nosso espaço escolar. Então, é algo, sim, a se pensar. Eu só retirei aqui do slide justamente porque a gente ainda está conversando eu estou conversando, né, com o meu orientador sobre isso, e ele tem me orientado até então, era essa ideia, não detalhar muito isso, não trabalhar, porque senão vai ficar muito denso. Mas isso é algo que eu tenho visto até como uma produção dos alunos, como uma forma de tornar mais concreta e mais atrativa no que se pretende criar como um produto, que é o documentário. Então, além dos alunos falarem, né, falarem do que aprenderam, das suas experiências, poder mostrar esses momentos de diálogos, seja por foto ou mesmo por momentos de vídeos ali, do que foi discutido, do que foi trabalhado, essas mesas redondas, né, do próprio debate, a dialética ali entre os alunos. Então, isso é algo que eu ainda estou considerando e não abandonei, né? Apesar de não ter falado aqui no momento da apresentação, preocupado com o tempo e tentando falar rapidamente, mas é algo que a gente ainda está ajustando, né? Mas que, de fato, deve ser levado em consideração e muito importante para poder trabalhar de maneira efetiva e se conseguir, evidentemente, respostas, né, mais concretas nos alunos. Então, eu não sei se eu consegui responder, de fato, mas... lembrei de outra coisa, perdão. Até uma coisa que tem me inspirado muito para a prática pedagógica tem sido um minicurso que eu participei nesse mês de julho, que falava, por exemplo, do mosaico criativo, simpósios filosóficos. E aí eu achei muito interessante essa ideia e até sugeri para as turmas. Então, é algo que eu pretendo trabalhar com eles, que o mosaico criativo me chamou muita atenção, que é essa possibilidade de trabalhar diversos gêneros em um determinado assunto. Então, vamos trabalhar sobre a responsabilidade e aí deixar os alunos à vontade. Por exemplo, nós temos alunos que são cantores, que têm canais no YouTube, então pode criar uma paródia sobre a temática da responsabilidade. Nós temos alunos que são pintores, são desenhistas, então pode demonstrar ali seu talento e também, claro, a sua compreensão acerca da temática. Então, é uma variedade de gêneros, mas sem fugir da
da própria temática ali discutida. Ok, Germano, muitíssimo obrigado, né? Estou satisfeito, acho que a professora Carolina também, não, professora? A Sim, gente sim. deseja aí um grande sucesso, né? Acho que realmente a gente trabalhar com essa, eu falei ainda há pouco, essa constelação de conceito, sistematizando com uma proposta metodológica, não é algo tão simples assim. Mas tenho certeza que você vai conseguir e a gente depois vai colher esses frutos.